Graça e paz, irmãos. Vamos olhar para a palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler essa porção do Sermão do Monte até o versículo número 7. Nosso foco nessa manhã estará voltado para o versículo 7. Mas nós precisamos fazer a leitura para entender o contexto, compreender a mensagem completa do Senhor que se revela, do Senhor que revela a face do nosso Deus, daquele que mostra quem é o Senhor, o nosso Pai. Olhamos para a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nossos dias, nós temos nos deparado com tempos de julgamentos muito rápidos. Nós temos tido a oportunidade e a experiência de vivenciar por meio da internet, muitas vezes, pessoas que modelam o seu jeito de falar, que alteram a sua forma de pensar, pelo simples fato de que elas serão canceladas. O julgamento é rápido, o julgamento é imediato. E muitas vezes, em tantas vezes, por meio de cortes, mensagens que não estão completas, nós criamos juízo de valor, nós criamos opiniões e julgamos algumas pessoas sem muitas vezes dar atenção àquilo que foi falado de maneira completa. Nós temos muita facilidade em julgar, nós temos muita facilidade em apontar o erro dos outros. E o que chama a minha atenção nesse momento é o fato de que isso também acontece dentro da igreja. Isso acontece muito. Nós temos facilidade em, às vezes, olhar para os nossos irmãos, apontar o dedo, julgar uma causa e tantas vezes condenar aquele que está sentado ao nosso lado. O fato é que todos nós queremos graça quando nós erramos, nós imploramos por misericórdia quando nós falhamos, mas o que acontece é que quando nós precisamos conceder graça, conceder misericórdia, ser generoso, ser misericordioso, tantas vezes nós refugamos, pensamos duas vezes, julgamos. A pergunta que vem ao meu coração então é: por que nós desejamos tanto misericórdia de Deus, mas temos tanta dificuldade em agir com misericórdia para com os outros? E é exatamente nesse ponto que o Senhor Jesus nos encontra no Sermão do Monte. É exatamente nesse momento que ele começa a falar a respeito não de regras, não de normas, não de leis, mas de corações transformados, de mudança de vida, de restauração, de transformação de caráter. E é nessa quinta bem-aventurança que ele vai mostrar para nós uma verdade que confronta a nossa natureza e que muitas vezes expõe a nossa fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Hoje eu quero pensar com os irmãos como o nosso Deus, Deus que governa com misericórdia, governa o seu povo, como que ele espera que aqueles que são seus filhos também vivam, como também ajam, também sejam movidos por aquilo que as atingiu com tanta força. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos uma preocupação muito clara de Mateus, do evangelista, apontar para um Cristo, um Jesus, um Messias, que é o Rei aguardado, o esperado, aquele anunciado pelos profetas, aquele qual o coração dos judeus verdadeiros ansiava com toda a expectativa. Essa é a preocupação de Mateus. E ele começa a mostrar isso, confirmando por meio de profecias, relatos, citações diretas dos profetas.
Quando chega aqui no capítulo 5, ele começa então a descrever o sermão do Senhor Jesus. O sermão mais transformador, mais completo, e que talvez mais coloque o dedo em nosso nariz muitas vezes, para nos confrontar quanto à nossa mudança de vida. Bem-aventurados, bem-aventurados, ou sejam muito felizes, são aqueles que fazem, ou aqueles que parecem com esse retrato que o Senhor traz aqui para nós. Ele começa a falar de Jesus como aquele que subiu ao monte, se assentou e começa a comunicar aos seus discípulos. Alguns comentam que isso lembra a atitude de Moisés ao subir ao monte e receber do Senhor a lei, mas Jesus não traz lei puramente. Jesus traz o espírito da lei, ele traz o retrato daquele que pertence ao reino de Deus. Alguns ainda chegam a dizer que essas características são de certa forma um retrato do próprio Filho de Deus, que precisam ser imitadas, que precisam ser vistas na vida de cada um dos seus discípulos, na vida de cada um dos seus filhos. Então ele vai apresentar para nós as bem-aventuranças. Ele vai mostrar para todos nós como é que vivem aqueles que pertencem ao reino de Deus. E ele começa isso mostrando de maneira gradativa, não como se fosse um degrau a ser construído, mas trazendo essa ideia para nós, meus irmãos, de que as bem-aventuranças não podem ser lidas isoladas, de maneira isoladamente, uma a uma, porque elas pertencem a uma construção completa do caráter de uma pessoa completa, do Filho de Deus, do cidadão que pertence ao reino. E mesmo assim elas trazem características próprias dentro delas. Elas falam a respeito de pessoas que já foram alcançadas pelo reino, que já foram transformadas por esse reino. E essa sequência que ele nos mostra é muito importante. Por isso ele começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles reconhecem a sua falência total diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam pelos seus pecados e pelo pecado dos outros. Bem-aventurados os mansos, porque eles pararam de se defender. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles anseiam pela justiça de Deus. Bem-aventurados porque eles foram feitos, tornaram-se misericordiosos. E se nós prestarmos atenção, existe uma relação dentro desse texto, mostrando que, em primeiro lugar, as bem-aventuranças se aplicam a algo interno, dentro do meu coração, um reconhecimento daqui, de reconhecer-me fraco, falido, pobre, miserável. E começa a sair daqui e começa, de certa maneira, a transbordar. E é nesse momento, nesta quinta bem-aventurança, que aquilo que é ser muito, muito, muito feliz transborda para além de mim e alcança quem está do meu lado. Quando ele chega a dizer, bem-aventurados os misericordiosos. E é interessante a gente notar, e chama atenção para isso, pelo fato de que Jesus não está apontando para um ato de misericórdia, para uma atitude de misericórdia, para uma ação isolada de misericórdia. Ele está chamando atenção para aqueles que vivem misericórdia no dia a dia, constantemente e insistentemente. Ele não está dizendo bem-aventurados aqueles que praticam misericórdia uma vez na vida, uma vez na semana. Bem-aventurados aqueles que são. Eu quero chamar a atenção para pelo menos dois movimentos interessantes dentro do nosso texto. Felizes os misericordiosos, porque em primeiro lugar, eles foram alvo da misericórdia. Eles foram alcançados por misericórdia. Eles são misericordiosos porque eles se tornaram um alvo, o qual Deus acerta de maneira certeira. Ele acha a sua misericórdia e coloca ela sobre a sua vida. É dessa maneira que nós podemos pensar. Muito feliz, muito, muito, muito feliz. A palavra que descreve essa felicidade é como se fosse uma bênção de Deus. Bênção em ser feliz, em se tornar feliz. Uma coisa que nós precisamos entender é que todas essas características, todos esses atributos colocados aqui dentro desse texto, meus irmãos, não são tendências naturais de nenhum de nós.
O homem não tem por tendência natural ser pobre de espírito, manso, humilde. Ele não tem por tendência buscar e ter sede de justiça. Ele não tem por tendência ser misericordioso. Nós precisamos compreender isso, porque essa misericórdia, ela não nasce do nosso coraçãozinho bom, como alguns dizem. A palavra de Deus vai ao contrário disso. Ela diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A palavra do Senhor nos chama a atenção que essa misericórdia, ela flui, ela nasce do próprio Deus. Ela é consequência de um amor pactual, de um amor incondicional que Deus tem por seus filhos. A misericórdia que Deus nos chama a ter, primeiro, é algo que vem dele. É isso que Deuteronômio 7 vai nos lembrar. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizera por vossos pais. Porque o teu Deus, o Deus fiel, guardará aliança com vocês. O Deus fiel é Deus misericordioso. Ele é a fonte de toda misericórdia. É dele que vem a misericórdia. E esta é uma grande verdade do Evangelho que nós precisamos aprender a pregar com o nosso coração. Nós ofendemos a Deus. Nós desobedecemos os mandamentos do Senhor. E quando eu falo nós, eu falo daquele representante, o cabeça federal de todo homem, Adão. E por consequência, todos aqueles que vieram carregando o rompimento, a desobediência, a autossuficiência, o orgulho que é natural, é tendência do nosso coração contra Deus. E nós temos muita facilidade em quebrar os mandamentos, nós temos muita facilidade em buscar viver como o próprio Deus, olhando para o nosso próprio umbigo, tentando decidir as coisas conforme a nossa própria vontade. Nós quebramos os mandamentos do Senhor, e aqui há uma verdade poderosa do Evangelho: é o Senhor que olha para nós, é o Senhor que age com misericórdia. Como diz o texto de Efésios, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, pecados. O nosso Deus sendo absolutamente soberano, o nosso Deus sendo absolutamente santo, compassivo e misericordioso, não tinha obrigação nenhuma para conosco. E por não ter obrigação e ter visto a nossa miséria, e movido por compaixão, por amor, Ele se inclinou até nós. Ele veio até nós. Ele veio na sua direção, não apenas para te salvar, mas para provocar um relacionamento vivo, um relacionamento real com a pessoa do seu filho e com Ele, por intermédio de Jesus. Ele veio em nossa direção, nos perdoando. Isso é misericórdia. Ele agiu com graça e com misericórdia. Tem uma definição importante que muitas vezes nós ouvimos, não sabemos de quem é, mas diz que graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Isso muitas vezes tem a ver com salvação. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que justamente merecemos, a condenação. Pensar em misericórdia, pensar no Deus que misericordiosamente vem ao nosso encontro, sabendo que nós quebramos a aliança, que nós quebramos os mandamentos, que nós desobedecemos por nossa própria vontade, por nosso próprio desejo. Esse Deus vem ao encontro do miserável, que sou eu. Que você queira ouvir ou não, é você. Que somos nós, que carecemos totalmente da sua graça. Misericórdia basicamente é a tradução disso. Uma palavra do latim, da junção de duas palavras que unem aquele que é miserável, aquele que é frágil, aquele que depende totalmente de alguém, com o coração. Ou seja, miserável é aquele que é frágil de coração. É aquele que não tem força, aquele necessitado. E misericórdia é ter um coração inclinado para a miséria do outro. E não apenas isso, não só sentir pena, mas agir a partir disso.
Esse é o convite que o Senhor faz. Na Escritura, nós encontramos misericórdia não como uma fraqueza emocional, não é como uma tolerância cega, o fingir não estar vendo uma situação, nada disso. Misericórdia é uma espécie de compaixão profunda, quase que intuitiva. A maior expressão que eu tenho disso é como uma mãe que ouve o seu filho chorando e não consegue ficar parado, porque ela sabe que aquele filho chorando é alguma necessidade, então ela corre, ela vai em direção do filho, não importa se o filho está chamando, gritando ou chorando, ela sabe que alguma coisa precisa de intervenção. Misericórdia tem a ver com isso. A misericórdia da palavra do Senhor é isso. É quando ele sai em direção aos necessitados, aos carentes, mesmo sabendo que eles haviam desobedecido, quebrado, mesmo que eles miseráveis não tenham feito nada de bom, ele então vai em direção. Foi isso que Deus fez com você, foi isso que Deus fez comigo. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, grande em misericórdia, derrama sua misericórdia de geração em geração. Mas o texto da palavra nos revela o Evangelho dizendo que, mesmo assim, sendo longânimo, compassivo, benigno, derrama misericórdia de geração em geração, ele não inocenta o culpado. E isso é o Evangelho. Porque eu e você, sendo miserável como somos alcançados pela misericórdia de Deus, porque Deus não inocenta o culpado. E o fato de você estar sentado hoje aqui, recebendo a palavra do Senhor, é pelo fato de que Ele colocou Cristo na cruz e foi moído por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Apesar dele ser misericordioso, de maneira alguma Ele fecha os olhos para os nossos pecados. Isso é Evangelho. Deus revela a sua graça nos salvando e a sua misericórdia vindo até nós, vindo ao nosso encontro. Deus não ignorou o pecado da humanidade, mas Ele puniu o pecado em Cristo. E ali todos os nossos pecados foram pagos. Na cruz tudo foi completo, a misericórdia foi derramada. Por isso, meus irmãos, misericórdia não é dizer que tudo está certo. Para os mais jovens, misericórdia não é passar pano para ninguém. Misericórdia não é falta de justiça, misericórdia não é ingenuidade, não é fraqueza. Misericórdia é agir com graça. É agir com graça diante do erro. Porque foi assim que Deus agiu conosco. Foi dessa maneira que Ele veio ao nosso encontro. Em linguagem mais simples ainda, para os mais jovens ainda, misericórdia é tratar alguém melhor do que merece. Misericórdia é reconhecer que essa pessoa não merece o que eu vou fazer por ela, mas eu faço porque o que eu recebi do Senhor é infinitamente maior, porque o Senhor fez aquilo que eu não merecia. E mesmo assim, Ele veio ao meu encontro. Mas Jesus está dizendo aqui nas bem-aventuranças, Ele não está dizendo aqui que nós somos salvos porque somos misericordiosos. Ele está dizendo para nós aqui nessa manhã, que os salvos se tornam misericordiosos. E é justamente dessa maneira que as bem-aventuranças se mostram como o reino de Deus com uma lógica absolutamente invertida. O reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, onde a lógica é totalmente outra. Ele não diz, pratique misericórdia para ser aceito. Ele diz, porque você foi aceito, agora a consequência visível de ter sido salvo é a misericórdia. Nós somos alvos dessa misericórdia. E essa misericórdia não é a raiz da salvação, mas ela é um fruto que precisa ser notável, precisa ser notado em nossa vida, em nosso cotidiano. E como eu disse, meus irmãos, nenhuma dessas características são tendências naturais do ser humano. Não é tendência sua, não é tendência minha ser misericordioso. Isso só pode ser fruto da graça de Deus nos alcançando. Talvez alguém ouvindo isso se questione, não, mas eu sou uma pessoa boazinha, eu sou bom, eu faço bondade. Eu tenho capacidade de agir com bondade.
E eu tentei encontrar alguma questão, alguma frase que você pudesse trazer. Qual seria a diferença da bondade com a misericórdia que o Senhor está falando? E encontrei isso em um autor chamado Sinclair Ferguson. E ele diz que a bondade tem diferença da misericórdia. Ele compara a bondade como sendo um amigo que liga para você quando tudo vai bem. Sabe aquele amigo que sabe que está tudo bem? Ele te liga e fala: e aí, tudo bem? Vamos marcar um churrasco, como é que tá? A misericórdia é aquele amigo que liga para você quando sabe que tudo vai mal. Ele sabe que a resposta não vai ser positiva. E ele sabe que o fato de ligar para você vai incluir uma situação a mais. Porque alguém que se dispõe a viver com misericórdia não está disposto apenas a ouvir o tudo bem. Ele está disposto a estender a mão e ir em direção daquele que está carecendo de ajuda. Então nós podemos até ser bonzinhos, mas precisamos aprender com Jesus a viver com misericórdia. E por isso ele vai dizer em alto e bom som: felizes, muito felizes, são os misericordiosos. Porque, em primeiro lugar, eles foram um alvo da misericórdia de Deus. A grande questão aqui, meus irmãos, nesta manhã, é realizarmos um exame do nosso próprio coração. Não pensando tão somente naquilo que nós proclamamos muitas vezes, não pensando só naquilo que nós confessamos diante de Deus e dos homens, mas principalmente pelo modo como nós tratamos quem falha conosco, quem age mal, quem ofende, quem discorda de você. É a oportunidade de usar de misericórdia. Nós precisamos refletir isso. Primeiro, porque nós fomos alcançados por misericórdia quando nós não merecíamos nada. Misericórdia é interromper um ciclo de vingança, muitas vezes, meus irmãos, é agir com graça. E quando essa verdade alcança a nossa mente, ou seja, quando nós somos convencidos de que, de fato, o Senhor atingiu as nossas vidas com misericórdia, isso desce para o nosso coração, isso transborda o nosso coração e atinge as nossas mãos, vai para os nossos pés, e isso se torna abundante na nossa atitude de vida. Quem compreende que a misericórdia do Senhor atingiu no meio, então começa a considerar a sua fé e as suas atitudes com relação ao próximo. Um segundo movimento que eu quero chamar a atenção dentro do próprio texto é que o Senhor nos diz que nós somos felizes. Felizes os misericordiosos, porque foram alcançados por essa misericórdia, mas felizes eles também são, porque eles se tornaram misericordiosos. A consequência direta, imediata, é o fato de que, ao reconhecer que a misericórdia de Deus nos atinge, nós também nos tornamos misericordiosos. Somos filhos desse Senhor. E essa palavra nos coloca em uma situação de tensão, talvez. Uma situação que ele diz: só receberemos misericórdia se antes formos misericordiosos? Será que é isso? Parecido com aquilo que o Senhor diz na oração que Ele nos ensina: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Será que tem relação? Será que se eu for misericordioso, receberei misericórdia? Se eu não for misericordioso, não receberei misericórdia? A questão aqui é que uma coisa está ligada à outra, porque o fato de ter recebido misericórdia do Pai, automaticamente me faz um discípulo de Jesus, me faz alguém que serve esse Jesus. Então a resposta é sim. Jesus está dizendo que só receberemos misericórdia se formos misericordiosos? Sim, mas não da maneira como muitas pessoas acabam pensando. Jesus não está ensinando para nós aqui, nessa manhã, por meio da sua palavra, que a misericórdia é a causa da nossa salvação, como se nós pudéssemos então merecer a graça de Deus porque somos misericordiosos. É absolutamente invertido, é a mesma lógica que Paulo usa em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, e vocês praticam boas obras porque foram salvos, não praticam boas obras para serem salvos. Obviamente a mesma ideia está aqui. Nós somos misericordiosos porque fomos atingidos por misericórdia, não o contrário.
Não são as nossas boas ações que convencem o Senhor a usar de misericórdia conosco. Nós somos atingidos por ela. A misericórdia, meus irmãos, essa palavra que estou repetindo por 10, 15, 20, 30, 50 vezes nessa manhã, é o resultado inevitável de quem encontrou a pessoa do Salvador, quem teve relacionamento com Ele, quem já experimentou dessa graça real. Ser misericordioso não nos torna cristãos. Aliás, muitos não cristãos ou não protestantes têm uma capacidade muito maior que a nossa de realizar atos de misericórdia e de bondade. Qual é a distinção entre nós e eles? Ser misericordioso, meus irmãos, revela um coração que recebeu a misericórdia de Deus. Não ser misericordioso, presta atenção, revela que talvez você não tenha recebido essa misericórdia ainda. Não ser misericordioso é um alerta importante. A ausência de misericórdia, a persistência, um coração duro, um coração que não age em favor do próximo, do miserável, do carecido, um coração que não consegue enxergar a miséria alheia. Um coração que precisa ser reavaliado. É um sinal perigoso para nós nessa manhã. E o Senhor nos chama a atenção disso. O Senhor nos chama essa atenção. E nós precisamos agir, nós precisamos entender. Uma das melhores maneiras que nós temos de compreender o Sermão do Monte é o Senhor fazendo comentários a respeito do Sermão do Monte. Nós encontramos isso nas parábolas. Bem-aventurado, bem-aventurado. E como é que a gente entende isso? O que é ser misericordioso? O Senhor faz uma explicação muito clara em Lucas 10, quando Ele mostra a parábola do bom samaritano. Talvez você conheça. A parábola do bom samaritano, ela vai mostrar para nós o que é ser misericordioso do ponto de vista do Senhor Jesus. Ele vai dizer que diante de um homem ferido, abandonado, passa um sacerdote, passa um levita, homens relacionados à religião. E o que eles fazem? Passam de longe. Sabe por quê? Porque eles tinham razões. Porque eles tinham compromissos, eles tinham situações religiosas a resolver, eles tinham horário. Mas o inesperado acontece. Aquele que não se esperava nada, o samaritano, que também tinha compromisso, também buscava alguma situação, ele para e ele age. E Jesus faz uma pergunta decisiva no final dessa parábola. Ele pergunta para o escriba que havia questionado ele: quem foi o próximo? E a resposta do escriba é muito clara. Ele diz: o que usou de misericórdia. O que, mesmo tendo compromissos, tendo situações a serem resolvidas, parou e foi em direção ao miserável. Ele agiu em favor daquele que necessitava. Misericórdia é isso, meus irmãos. Não tenho como falar de misericórdia sem pensar em arregaçar as mangas, em dobrar o joelho, em ir em direção, em fazer o possível para restaurar a dignidade do caído, seja ele caído por meio do seu pecado ou pelo pecado de outro. Misericórdia que o Senhor nos clama, que o Senhor nos ensina, que o Senhor diz que nós devemos ter, é ir em direção a esse, é ir em favor daquele que carece e necessita. Não é por acaso que a igreja primitiva chamava Jesus de o bom samaritano, faziam aplicações, porque Jesus foi aquele que restaurou o fraco, visitou o ferido, aquele que estava esmagado foi levantado por ele. Jesus nunca passou de lado aquele que estava caído à beira da estrada. Nós precisamos fazer uma pergunta. Nós somos como Jesus nesse sentido? Nós nos parecemos com esse Cristo que se interessa, que visita, que ampara, que acolhe, que cuida, que restaura, que levanta? As experiências bíblicas, os textos bíblicos nos mostram que nós precisamos trazer o nosso coração para perto do Senhor. Nós somos parecidos com esse Jesus que vai em direção, ou somos muitas vezes mais parecidos com aqueles que passam do outro lado da rua? A misericórdia, meus irmãos, ela não se esconde atrás de desculpas.
E eu quero que fique muito claro que uma vez que nós subimos aqui para pregar a palavra do Senhor, nós trazemos a palavra do Senhor e de maneira alguma queremos afirmar que esses que estão aqui são verdadeiramente misericordiosos, são como nós lutamos para isso. Nosso desejo para a vida da igreja é que a igreja lute também. Por isso eu digo que a palavra do Senhor nos confronta nessa manhã, nos chama a agir com misericórdia. Eu não estou falando apenas do debilitado, do necessitado da beira da rua. Tantas vezes precisamos aprender a agir com misericórdia dentro da igreja, com irmãos que estão ao nosso lado, entendendo a situação, colocando a mão no ombro, ajudando a levantar. O próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquele que foi atingido por misericórdia também é aquele que demonstra misericórdia. Por isso, bem-aventurados, muito felizes vocês são, porque vocês foram alcançados por essa misericórdia e agora são estimulados a viver dessa maneira. Jesus nos afirma aqui sem hesitação, vocês são muito felizes, porque vocês foram atingidos por esta misericórdia do Senhor. E agora vocês não conseguem tratar os outros com dureza no coração. Muito felizes são aqueles que receberam misericórdia. E por isso, meus irmãos, nós recebemos do Senhor essa palavra, essa graça nessa manhã. E entendemos que é essa graça que nos alcançou quando nós éramos indignos, quando éramos mortos, como já disse em algum momento, é a mesma graça que agora nos capacita a ser embaixadores dessa misericórdia, fora dessas portas, dentro dessas portas, com relação aos meus irmãos, com relação à minha família. O Senhor nos exorta por meio da sua palavra, Ele nos chama a averiguar o nosso coração, a olhar, a fazer um exame sincero das nossas atitudes, nos perguntar sim, se nós somos parecidos com Ele. Ele vai nos enviar ao mundo para exercer aquilo que Ele mostrou com a sua própria vida, mostrando que de fato nós somos cidadãos do reino dos céus, com aquilo que nós proclamamos, mas também aquilo que nós fazemos com a nossa mão, com os nossos pés e com o nosso corpo. Isso que Jesus nos diz hoje, nessa manhã, é de certa maneira solene, mas é muito sério. Eu poderia dizer que é até terrível, porque não é possível receber essa misericórdia, esse perdão de Deus e agir completamente diferente disso. Essa graça que nos alcança também é a graça que transforma as nossas vidas, que modela o jeito que nós vivemos a vida aqui. Até que Ele venha, nós somos chamados a viver dessa maneira. Essa graça que nos transforma, que nos perdoa, ela também move os nossos pés, as nossas mãos. E por isso a maneira como nós perdoamos revela como também fomos perdoados. A maneira como nós agimos com misericórdia revela a maneira como essa misericórdia nos atingiu. E haverá um dia, meus irmãos, aquele último dia, em que aqueles que são misericordiosos encontrarão misericórdia. E nós louvamos a Deus por sua graça, por Jesus Cristo, porque Ele se faz presente no nosso meio, porque por meio da sua graça Ele veio ao nosso encontro e Jesus Cristo nos salva, porque é naquele dia onde todos serão julgados, aqueles que foram alvos dessa misericórdia receberão a misericórdia de Deus, receberão do Senhor o presente da presença dEle constante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia naquele dia. A pergunta final, que ela não é muito complexa, mas ela é extremamente importante para essa manhã, é: você é misericordioso? Bem-aventurados aqueles que foram alcançados pela misericórdia. Que Deus nos conceda a graça de experimentar a misericórdia e viver misericórdia em cada atitude, em cada ação, em cada movimento das nossas vidas, para o louvor daquele que nos chamou, para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela sua santa palavra
e venha ao encontro do nosso coração nessa manhã. Santo Eterno Deus, nosso querido Pai de amor, de graça e misericórdia, o Senhor, ó Deus, que viu a nossa miséria, o Senhor que nos visitou em meio à nossa miséria, nos chamou para viver uma vida na luz. O Senhor nos chama por meio do arrependimento, o Senhor nos transforma por meio do Teu Santo Espírito. E nós clamamos nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito nos conduza a ser mais parecidos com Jesus. Que o Senhor nos convença, ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Deus, à mudança de vida, a um reconhecimento, ó Deus, de que nós carecemos totalmente do Senhor. O Senhor possa colocar isso em nosso coração, ó Deus, com a esperança, com a expectativa, ó Deus, de que um dia, Senhor, o Senhor usará mais uma vez de misericórdia conosco, nos colocando ao Teu lado eternamente, experimentando a plenitude da Tua presença, Senhor. Esse é o nosso anseio, Senhor, esse é o nosso desejo. E a nossa oração para que nesta manhã a Tua palavra fique guardada no nosso coração, em nossos corações para essa semana, Senhor, que possamos revisitar o texto, que possamos lembrar daquilo que foi dito, e o Senhor nos abasteça, o Senhor nos encha com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé nesse momento, para receber a bênção. Meus irmãos, que o cuidado amoroso desse Deus misericordioso seja com todos vocês. Que Ele mesmo seja a alegria, o socorro bem presente, a fortaleza em todo tempo de dificuldade durante essa semana e todos os seus dias. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.